convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Quando os irmãos abrem, nós lembramos que vamos retomar, a exposição desta epístola. Fizemos um breve parêntese, expondo o capítulo 4 de Efésios, e agora retomamos a 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1 diz: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, eis-nos, ó Deus, na incumbência, Senhor, de transmitir a Tua palavra, Senhor. Falar, Senhor, de algo perfeito, de um valor, ó Deus, imensurável, inestimável, porque diz respeito, ó Deus, à Tua igreja. Trata, ó Deus, da estrutura da igreja, da composição da igreja, da direção, ó Deus, que Tu queres dar à Tua igreja. Senhor, nós nos colocamos inteiramente, Senhor, na Tua disposição, na Tua dependência, na dependência do Teu Espírito, para podermos, ó Deus, falar sem, ó Deus, que nada na nossa boca, nenhuma sílaba seja proferida contrária, ó Deus, à Tua vontade, contrária aos Teus ensinamentos. Por isso, ó Deus, apesar das nossas limitações e fraquezas, usa Teu Espírito, ó Senhor, para falar ao Teu povo, e concede-lhes, ó Deus, compreensão e entendimento, porque, ó Senhor, muitas igrejas não deram atenção à Tua palavra, Senhor, e hoje estão padecendo. Algumas igrejas, ó Deus, sequer existem mais. Sabemos que todos os Teus eleitos são preservados, nenhum deles, ó Deus, se perde. O Senhor cuida, o Senhor guarda, mas muitas, ó Deus, igrejas que se reuniram em determinado local, o Senhor lhes tirou o candeeiro, a iluminação, deixou-os na escuridão. Por isso, ó Senhor, instrui o Teu povo, meu Deus, instrui o Teu povo, fortalece a Tua igreja para a glória do Teu próprio nome. No nome de Jesus nós te pedimos, amém. Meus irmãos, o título do sermão é Os Oficiais da Igreja. 2 pontos, as qualificações do pastor. Os oficiais da igreja, 2 pontos, as qualificações do pastor. Nós vamos continuar abordando essa temática. Essa é a primeira parte da sequência das qualificações a que vamos abordar. Nós vamos tratar a respeito das qualificações do pastor e, subsequentemente, na sequência, sobre as qualificações dos diáconos, que é a continuação desse texto que nós lemos. Agora eu peço que os irmãos imaginem uma ponte grande, uma ponte movimentada, talvez até que os irmãos já conheçam, já até passaram por ela, e conseguem assim fazer agora nesse momento, fazer uma representação mental. Ali passam pessoas por essa ponte, passam carros também, caminhões, todos os dias, e uma ponte bastante movimentada. E à primeira vista, essa ponte parece bonita, parece firme, e ela tem suportado aquele tráfego, aquele trânsito, e ela é, inclusive, externamente agradável, sob a perspectiva da estética. Mas nós sabemos que o que garante segurança a essa ponte não é a sua beleza, quem sabe não são suas cores, porque eles escolheram bem as cores, e as cores daquela ponte, elas se destacam. Ela não é uma ponte comum, ela é uma ponte bonita, bela,
ela tem adereços arquitetônicos que chamam bastante a atenção, mas não são esses adereços, essa beleza que segura, sustenta e mantém essa ponte firme, mas sim sua estrutura escondida, principalmente seu fundamento, às vezes os seus pilares, alguns deles ou parte deles sequer são visíveis, estão para baixo, estão na terra. Se é uma ponte sobre um rio ou mesmo sobre o mar, boa parte deles está embaixo d'água. É isso que segura. O que fez segurar essa ponte até o momento, a faz segurar, são todos os cálculos da engenharia que foram realizados, adequados à escolha certa dos materiais e, inclusive, a aplicação daquilo, seguindo as normas de segurança e adequadas. É isso que faz segurar. Porque se esses elementos todos eles falharem, se o cálculo, e os irmãos sabem disso, não foi bem feito, uma hora aquilo vai ruir, a ponte vai ruir, e certamente vai colocar em risco a vida de muitas pessoas. Da mesma forma, quando pensamos nos oficiais da igreja, nos líderes da igreja, não basta olhar a aparência, aquilo que é visível. Evidentemente que algumas coisas visíveis vão aparecer e são importantes, mas não é só o visível. Do mesmo jeito que uma ponte se mantém, o que mantém uma ponte firme não é a sua beleza, não é a sua estética. O que sustenta o ministério pastoral não é a eloquência nem o carisma, mas as qualificações espirituais e morais estabelecidas por Deus. Se elas forem negligenciadas, toda a igreja sofre. Alguns baseiam a escolha dos oficiais da igreja meramente com base na simpatia, no conhecimento, na aproximação, na amizade. De certa forma, irmãos, o pastor, ele se torna uma ponte, porque ele liga Cristo, o verdadeiro pastor, às ovelhas que estão no aprisco, que é a igreja local. Paulo procurou destacar a necessidade e importância do ministério pastoral da igreja por meio dessa carta. Eu quero lembrar mais uma vez, os irmãos, o objetivo dessa epístola, que está nos versos adiante desse capítulo. Vamos para os versículos 14 e 15 de 1 Timóteo 3. Nós vamos ver mais uma vez o objetivo dessa carta, que é extremamente importante para entendermos o contexto dessa mensagem. Paulo diz a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A escolha dos oficiais é fundamental para a igreja local. Esses oficiais precisam ser qualificados espiritual e moralmente aptos para a realização das suas tarefas. Vimos no sermão introdutório deste capítulo que, para conduzir o culto público e a igreja, Deus concedeu esses oficiais, que são os bispos ou pastores e os diáconos. Mas não apenas capacitou os oficiais, Deus também concedeu dons a todos os membros da igreja para a edificação mútua desse corpo. Todos devem lutar pela unidade da igreja com seus dons, seus talentos, seu tempo, seus recursos, tudo que Deus lhe colocou nas suas mãos. E bem cientes que todos são dotados de dons, cada membro vai procurar desenvolver seu dom com vistas ao reino de Deus em primeiro lugar. Cada membro deve ajudar o outro a crescer e se fortalecer espiritualmente, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, quando formos submetidos a ventos de doutrinas. E no que diz respeito aos oficiais da igreja, cada membro deve estar atento para reconhecer as qualificações daqueles a quem Deus escolheu para o ministério. Então é dever da igreja, irmãos, ter uma visão bíblica, visão espiritual, para reconhecer estes que Deus destacou para cada ofício. Se Deus definiu qualificações, irmãos,
Isso é um indicativo que ele requer uma cuidadosa análise por parte da igreja, daqueles que vão exercer os ofícios de bispos e de diácono. De bispo e de diácono. E no caso do pastor, por meio do apóstolo Paulo, Deus nos diz que essa é uma excelente obra. Veja o versículo 1 mais uma vez. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Para Calvino, irmãos, o apóstolo afirma que esta não é uma obra desprezível. Por isso ele a chama de obra excelente. Uma obra que qualquer homem pode se aventurar a empreender. Por quê? Porque as coisas que são excelentes normalmente são árduas e difíceis. Normalmente. E Calvino continua dizendo: uma seleção deve ser feita na admissão dos bispos, porque é uma questão de labor difícil, e que aqueles que o almejam devem considerar cuidadosamente consigo mesmos se são ou não capazes de suportar um fardo tão pesado. Por isso o autor aos Hebreus afirma: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo. Hebreus 5, 4, a parte A. Por ser uma obra excelente, irmãos, certas qualificações são estipuladas por Deus. Por isso, nós traremos a primeira parte do sermão, que nós damos o título: Os oficiais da igreja, as qualificações do pastor, procurando mostrar aos irmãos, com base nesse texto que lemos, quais são as qualificações do bispo, quais são as qualificações do presbítero, quais são as qualificações do pastor, quais são as qualificações do ancião. Os irmãos sabem que essas palavras são usadas de maneira intercambiável. E o primeiro deles é caráter irrepreensível. Eu já quero trazer para os irmãos que nós vamos dividir essas qualificações que nós vamos apresentar para os irmãos em 4 grupos. O primeiro grupo é o caráter irrepreensível. É um grupo porque nós vamos mostrar para os irmãos detalhadamente o que Paulo coloca, os aspectos desse caráter irrepreensível. Vamos ler novamente os versículos 2 e 3. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Os irmãos observaram que eu pulei apto para ensinar. Essa não é uma qualificação que diz respeito ao seu caráter, mas nós vamos tratá-la especificamente no momento correto, no grupo adequado. Agora nós veremos sobre o caráter irrepreensível do pastor. Do verso 2 ao verso 7, irmãos, nós destacamos 15 qualificações. É possível listar 15 qualificações requeridas para aquele que vai ocupar o cargo de bispo. E como anteriormente citamos para os irmãos e já explicamos, de acordo com principalmente Atos 20, 17 e 28, a Escritura usa as palavras bispo e presbítero, assim como ancião, pastor e mestre, de modo intercambiável. O que é isso? Eles vão sendo utilizados uma hora outro. No texto de Atos 20, Paulo chamou ao mesmo tempo os irmãos de bispos e presbíteros. Os mesmos irmãos, não foram irmãos diferentes, foram os mesmos, dizendo que eles foram chamados para pastorear o rebanho de Deus, e sabemos que quem pastoreia é o pastor. Então, pastor, bispo, presbítero, irmão, diz respeito ao pastor. Agora, nós vamos ter atuações diferentes. O presbítero é aquele que preside, é aquele que preside o culto público. Essa aqui é uma assembleia, irmãos. Por isso que nós dizemos aos irmãos que essa é uma assembleia santa, Deus nos chamou. Nós estamos aqui de forma solene, numa assembleia solene, num culto solene. O presbítero é chamado para conduzir, para presidir a assembleia, assim como para presidir também as questões administrativas da igreja. O bispo é o supervisor, aquele que supervisiona as almas. O ancião é aquele que aconselha.
O pastor é o que ensina, que instrui, mas todos são pastores. Todas as qualificações, irmãos, e de todas essas qualificações, do versículo 2 ao versículo 7, só uma está ligada à capacidade, que é a capacidade de ensinar, apto para ensinar. As demais estão ligadas ao seu caráter, à sua maturidade espiritual, à sua condição moral, ao seu testemunho dentro e fora de casa, dentro da igreja e fora da igreja. Não obstante, a primeira qualificação do pastor apresentada por Paulo é ser irrepreensível. E o que é que Paulo quer dizer com essa palavra, irmãos? Irrepreensível. Irrepreensível no dicionário é aquele que não apresenta falhas ou outras razões para ser criticado ou repreendido. É claro que nós precisamos dizer logo de imediato que esta qualificação não exige do indivíduo a perfeição ou a quase perfeição. Alguns dizem, perfeito não, mas exige a quase perfeição do ministro. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo colocar assim, e sim, ele quer dizer que o ministro precisa ter um viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Alguém que vive apresentando na sua vida o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, que conforme Paulo disse, contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, irmãos, citando Calvino, ele diz que não haverá ninguém entre os homens que esteja livre de todo vício, livre de qualquer pecado. Salomão diz isso em Eclesiastes. Mas Calvino diz, uma coisa é ser manchado com vícios comuns, que não prejudicam a reputação, porque esses vícios são encontrados até em homens da mais alta excelência. E outra coisa é ter um nome vergonhoso ou ser manchado com qualquer baixeza. Então o irrepreensível é aquela pessoa em que não há condenações a ele, condenações judiciais ou pecados conhecidos que manchem a sua imagem. Situações em que Satanás se utilize para realizar acusações, ataques, de modo que o descredencie totalmente ao ministério. Mas eu quero que os irmãos atentem para uma coisa. Claro que Satanás, claro que os inimigos do reino irão fazer acusações de toda sorte, como fizeram com o apóstolo Paulo, para atingir o evangelho. E o ministro é um alvo, irmãos, o ministro é como aquele que anda com um alvo nas costas. Pode ter certeza disso. Paulo era assim, Paulo era dessa forma, e foi, irmãos, acusado de toda sorte de pecados, de erros, de vícios, até de fraqueza, para desqualificá-lo. Não fala, está vendo? Vê a linguagem de Paulo, acusavam eles, uma linguagem simples. Isso é um apóstolo? Apóstolo fala com a linguagem popular. Observem os homens estudados, como é bonito o seu linguajar, como é bonito aquelas palavras rebuscadas. Eles citam os originais, eles sabem até pronunciar, fazer a pronúncia no grego, nas línguas antigas. Paulo disse, meus irmãos, não fui ter com vocês com linguagem rebuscada, não. Então, há, de fato, e Satanás faz, os inimigos, acusações de toda sorte. Mas quando se fazia uma avaliação cuidadosa, essas acusações eram facilmente rebatidas, pois eram baseadas na malícia, na suspeita maligna, e não havia verdade nessas acusações. Nós podemos inclusive encontrar na Bíblia exemplo de homem irrepreensível. Nós temos lá em Lucas 2,25, dizendo que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Temos ainda outros, mesmo que pecadores, mas que a Escritura o classifica como irrepreensível, como Jó. Jó 1:1 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O próprio Deus deu esse testemunho de Jó a Satanás. E mesmo assim, irmãos, os irmãos lembram, mesmo com um testemunho divino a respeito de Jó, Satanás o acusou. Satanás disse, ele só teme a você, porque você o abençoou em todas as áreas da vida. Então, irmãos, não existe nada em que os inimigos não possam
levantar acusações. Temos ainda, irmãos, como exemplo de homem irrepreensível o profeta Daniel. Lá em Daniel 6,4, a parte B diz: porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. É claro que Daniel tinha pecado, mas ele era uma pessoa irrepreensível. No caso, irmão, dos bispos ou pastores, Paulo vai especificar o que ele considera como irrepreensível. Por isso que eu disse aos irmãos que é um grupo. Vejam a lista. O próprio apóstolo Paulo deixou. O que é que Paulo considera como uma pessoa irrepreensível e que precisa apresentar essas qualificações para ocupar o cargo de pastor? Ser marido de uma só mulher. Evidentemente, como nós já apresentamos, irmãos, fizemos a introdução, né, desse tema num sermão anterior, a primeira de todas as qualificações é ser homem, né? E o próprio apóstolo Paulo já deixa aqui claro: ser marido de uma só mulher precisa ser homem. Os oficiais da igreja precisam ser homens. Precisa não, devem ser homens. Então ele já começa: marido de uma só mulher. Por quê? Porque o pastor deve ser um exemplo para os demais, com diz respeito à fidelidade para com a sua esposa. Há um erro interpretativo aqui, né, que é preciso enfatizar. Que erro é esse? É comum se pensar achar que por Paulo dizer que ele deve ser esposo de uma só mulher, Paulo está se referindo que só pode ser um ministro, um bispo, um pastor, quem for casado. Mas não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Isso é o desejado, isso é o mais comum que aconteça, mas esse texto não impõe isso como uma obrigação. Hendrickson resume bem este requisito dizendo que o sentido dessa passagem é o seguinte: que um bispo deve ser um homem de moralidade inquestionável, que seja inteiramente fiel e leal à sua única e exclusiva esposa. Única e exclusiva esposa. Que sendo casado não se põe, como é o costume dos ímpios, em relação imoral com outra mulher. Quero fazer outra observação importante, que Paulo, irmãos, não apresentava oposição ao casamento depois da morte de um dos cônjuges, porque você pode entender, sua única e exclusiva esposa, ele disse: e se por acaso a esposa morreu, ele pode casar de novo? É evidentemente que pode, e não o desqualifica para o ministério pastoral. Paulo deixa claro isso lá em 1 Timóteo, nessa mesma carta, no versículo 5, o capítulo 5, versículo 14, como também em Romanos 7, versículos 2 e 3, e 1 Coríntios 7 e 9. Ou seja, é possível para alguém estar qualificado ao pastorado no caso de um segundo casamento, sendo a pessoa viúva, sendo o pastor viúvo. Mas observem, conquanto o casamento tenha sido no Senhor. Vamos abrir lá, não desmarque, Timóteo, vamos para Coríntios, 1 Coríntios 7, 39, isso é um texto muito importante. Diz a palavra de Deus: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então Paulo condenava aos crentes o novo casamento quando o cônjuge ainda estava vivo, mas se estivesse morto, poderia casar somente no Senhor. O que quer dizer isso, irmão? Só poderia casar com crentes. Então, dentro do grupo do caráter irrepreensível, ele tem que ser esposo de uma só mulher. Mas Paulo adianta mais as qualificações dentro desse grupo: ser temperante. Observem aí os irmãos, voltando para 1 Timóteo capítulo 3, ser temperante. No original, a palavra significa sóbrio, atento, vigilante. É uma pessoa que está atenta a si mesmo, é uma pessoa que se autopolicia quanto àquilo que ele fala, porque ele sabe as implicações das suas ações, porque as pessoas observam muito mais aquilo que ele faz.
E esta temperança, irmãos, tem também relação com a moderação no comer, no beber. Algumas traduções, inclusive, usam a palavra prudente. Então, quem não só almeja, como alguém que está sendo visto para ocupar o cargo de pastor, não pode ser aquela pessoa que se entrega aos seus prazeres, é dominado pelos seus sentidos. Então, no púlpito, irmão, não pode haver um beberrão, um comilão. O púlpito requer uma pessoa moderada, equilibrada, sadia, prudente, aquela pessoa que se policia, né? Que ele é vigilante a si mesmo. Há quem não se importe com isso, mas o pastor não. Ele precisa ser atento a essas questões. Isso é uma qualificação, a temperança. A terceira na lista, ser sóbrio e modesto. Sóbrio quer dizer disciplinado. Disciplinado em que sentido? Principalmente nos seus impulsos, com destaque às paixões, com destaque à luxúria, com destaque à sensualidade. Nós temos um exemplo na Bíblia, mas nós vamos usar o exemplo negativo agora para os irmãos. Existem os exemplos positivos, vou mostrar os exemplos positivos e vou mostrar aos irmãos os exemplos negativos, ou lembrar os irmãos dos exemplos, de um exemplo negativo, que foi um juiz de Israel, que se deixou levar pelas suas vontades, pelos seus impulsos, especialmente a luxúria, e trouxe sobre si desgraça, em função das mulheres, que foi Sansão. Sansão jamais tinha qualificação para ser um ministro, irmãos. Então, ele não tinha disciplina. Ele, de todas as maneiras, ele quebrou o voto de Nazireu, não foi? De todas as maneiras. No comer, no beber, no tocar no morto, de todas as formas. Então, ele dava vazão, irmãos, à sua vontade. Ele não tinha controle, né, sobre as suas emoções. Então, além de sóbrio, o ministro precisa ser também modesto. Modesto significa, irmãos, honesto, decoroso. É alguém que se porta de maneira decorosa. Alguém que as suas palavras são decentes, não são palavras torpes. Alguém que usa as palavras adequadas no momento certo para o ambiente correto. Uma pessoa decorosa é aquela pessoa que a gente chama assim, ó, fulano é bonito por dentro e por fora. A gente não diz, não usa essa expressão. Mas a gente não está falando de beleza estética, não. É alguém que se enfeita, que se atavia com o que é decente. Lembra, os irmãos, a recomendação de Paulo às mulheres, quando elas dizem assim, ó, no capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 9, ele diz: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Isso é uma pessoa que age dessa maneira, se atavia, se embeleza, se enfeita. Não, pode não ter nenhuma beleza estética, pode ser. Os irmãos sabem que a beleza estética é uma dádiva por um lado e uma grande arapuca por outro. Nós nos deixamos levar, irmãos, pelos olhos, né? E as pessoas se enganam muito com o estético, as pessoas se levam. Satanás usa demais isso, para pegar os homens, para prender os homens. Sansão foi um deles. Mas nós não estamos falando disso. Está falando de modesto, uma pessoa modesta. Modesto é aquele avesso também, irmãos, à soberba. É uma pessoa que está aberta sempre a aprender. Nós temos um bom exemplo na Escritura de um homem com essa característica, que foi Apolo. Em Atos 18, 26, nós vemos que, mesmo que ele fosse uma pessoa com grande capacidade de falar, e ainda a Bíblia chama ele de poderoso nas Escrituras, ele estava disposto a ser ensinado, não foi? O casal Priscila e Áquila lhe chamou, ele tinha necessidades, irmãos, de melhorar, então ele era modesto, ele ouviu, ele cresceu, ele melhorou. Vemos ainda na Escritura o exemplo de uma mulher que se encaixa bem nessas características, que era Ruth. Foi reconhecida por todos de Belém como uma mulher de valor, mesmo sendo uma estrangeira. Seu proceder, suas palavras, sua maneira de se portar, de se vestir,
A maneira como ela tratava a sua sogra chamou a atenção de todo mundo, de todos, em especial de Boaz. Não foi, irmãos? Então está escrito lá, todos em Belém sabem como você se porta, sabe como você trata Noemi. Ele viu o procedimento. Era uma mulher modesta, né? Sabia se colocar, sabia se portar, sabia se dirigir às pessoas, a Boaz, sabia falar com os trabalhadores de Boaz, respeitava a todos. Um exemplo assim deve ser também o ministro, a pessoa que sabe se portar, sabe se colocar. A quarta característica, a quarta qualificação de ser irrepreensível é hospitaleiro. Em termos gerais, irmãos, o hospitaleiro é um amigo dos peregrinos, um amigo dos forasteiros. Os irmãos sabem que Deus tinha todo cuidado com as classes mais vulneráveis da sociedade, e uma delas era o forasteiro. Deus tinha todo cuidado. Deus dizia: não oprima o forasteiro, tome cuidado, cuide do forasteiro. Está lá em Êxodo capítulo 22, quando Moisés deu a lei ao povo, as leis civis, né, principalmente. Deus alertou logo: cuidado, o forasteiro é frágil, não se aproveite da fragilidade do forasteiro. Pelo contrário, Deus disse: eu quero que vocês deem atenção, eu quero que vocês sejam misericordiosos, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Irmão, Deus é sábio, irmãos. Deus botou o povo para ser estrangeiro no Egito, mas também para nos mostrar na nova aliança que somos peregrinos e estrangeiros também nesse mundo. E disse ao seu povo, enquanto na antiga aliança: lembrem-se que vocês foram estrangeiros lá. Os egípcios, eu sei que os egípcios maltrataram vocês por um tempo, mas vocês jamais devem seguir esse exemplo. Nós vemos nos dias de hoje, irmãos, que tristeza, pessoas que vêm de outros países, né, chamados muitas vezes refugiados, quando chegam no país que abre as portas para ele, né, que lhe abraça, aquelas pessoas não estão ali, irmãos, sem nenhum suporte, né, só por si mesmo. O que é que acontece? Muitos exploram, muitos fazem que essas pessoas sabem que elas são necessitadas, sabem que elas não têm a quem recorrer, sabem que elas precisam desesperadamente, por exemplo, de emprego, e submetem essas pessoas a trabalhos análogos à escravidão. Não é verdade? Muitas vezes chega o Ministério do Trabalho lá e está aquelas pessoas lá. Os venezuelanos, né, passaram muito por isso. Temos relatos, irmãos, absurdos de norte-coreanos, quando eles conseguem escapar desse regime autoritário, maligno do seu país, eles só podem escapar, chegam na China. Quando chega na China, meu irmão, coisa terrível, são escravizados. As mulheres, irmãos, invariavelmente são abusadas, imediatamente. Meus irmãos, Deus julga isso. Meus irmãos, nós vimos na leitura aqui de Juízes, passaram 3 anos, Abimeleque estava tranquilo, né? Meus irmãos, Deus vai julgar, precisamos ter o espírito acolhedor. Esse espírito hospitaleiro precisa ser requisito para todo crente, conforme sua capacidade, conforme sua condição, deve ser assim, e é uma característica indispensável para o ministro, seja ele para receber o estrangeiro na sua casa, no culto, ou em visitas. O pastor precisa ser sensível à situação do outro, porque nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós temos que ter essa perspectiva, irmãos, essa visão. O pastor, é necessário que ele seja hospitaleiro. A Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. E Cristo disse: quem fizer um desses pequeninos, faz a mim também. A quinta característica, irmãos, é não dado ao vinho. A palavra grega aqui usada denota não apenas embriaguez, mas qualquer falta de moderação com vinho ou qualquer bebida alcoólica. Ou seja, o bispo deve ser alguém que não se demora junto ao vinho, né? Ele não se demora. Paulo evidentemente não está proibindo, irmãos, o consumo de vinho,
Até mesmo recomendou Timóteo a beber um pouco por razões de saúde, né? Por questões de tratamento de saúde. Mas ele está dizendo que não pode beber, ele está dizendo que quem não se controla na bebida não está apto para conduzir a casa de Deus, não está apto para ensinar, para aconselhar, para supervisionar as ovelhas, não está apto para presidir a casa de oração. O próprio Paulo, irmãos, condenou alguns crentes de Corinto por se embriagarem diante de seus irmãos à mesa, em 1 Coríntios 11, 21. Com certeza, quem se dá ao vinho de forma imoderada é passivo de repreensão, né? Não vai ser irrepreensível, vai ser passivo de repreensão. Vinho em excesso não só é muito impróprio para um pastor, mas comumente atrai muitas coisas piores: brigas, comportamentos tolos, conduta impura, destaca Calvino. Como nós vamos ver na próxima qualificação. Olha, veja como uma está ligada à outra. Ele não deve ser dado ao vinho, ele não deve se demorar no vinho, ele não deve ser aquele que, não é que aprecie o vinho, não, é que ele só se satisfaz com muito, consequentemente, ele vai ficar fora de si. Mas olha a ligação com a próxima qualificação: não violento e inimigo de contendas. É claro que há uma forte ligação entre a bebida alcoólica e a desavença. O que é não violento? O não violento e inimigo de contendas é o contrário daquela pessoa que é naturalmente inclinada para a briga. O pastor não pode ser alguém que está sempre pronto para travar uma luta com alguém. E essa luta é punho mesmo. Se você for ver no original, o sentido é punho, de forma alguma. Olha, observe, irmãos, ele não é só, o pastor não é só uma pessoa que não cria contendas, é uma pessoa que é inimigo de contendas. Ele é inimigo. Lembra aquela expressão que nós usamos no estudo pela manhã, quando as pessoas dizem: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Então essa boiada para não sair é porque ele gosta. Ele não criou a contenda, mas uma vez que a contenda foi criada, ele disse: agora não sai mais não. O pastor é o contrário, ele é inimigo desse tipo de coisa. E o crente deve ser inimigo também, irmãos. Não é só o pastor, não. Como nós enfatizamos, o cristão deve ser um promotor da paz, alguém que reconcilia as pessoas que estão em conflito. É bem diferente de alguém que tem espírito bélico, espírito de luta, espírito de briga, espírito de guerra. Suas palavras devem ser pacificadoras e não promotoras da briga, muito menos suas mãos devem estar sempre, não é para estar fechada com um punho assim, não, é para estar com a mão aberta para ajudar. Alguém que se porta dessa maneira certamente vai receber muitas repreensões, vai estar a todo momento sendo repreendido, e a qualificação aqui é ser irrepreensível. Sétima, que nós vemos na sequência: não avarento. O avarento, irmãos, é o amante do dinheiro. O sentido aqui qual é? É a pessoa ávida por ganhar dinheiro e acumular riquezas. Entende? Não é que o pastor não possa ter uma casa, não possa ter recursos. O que Paulo está dizendo é assim: não é meta do pastor ficar desejando ter, querendo adquirir tesouros materiais, tesouros terrenos. Não deve ser meta dele, não. Mesmo que os meios empregados sejam honrados. Preste bem atenção. Os irmãos entendem que você fazer meta, né? Colocar como determinação da sua vida isso. Fazer acumular esses bens. Porque isso denota alguém que ama dinheiro. Há uma certa facilidade em você identificar alguém que é amante do dinheiro. Ele não apenas tem muita dificuldade em usar o dinheiro, gastar, né? Normalmente o avarento ele tem muita dificuldade de gastar dinheiro. Entendo, irmãos, gastar aqui não é desperdiçar, não, que eu estou falando, é empregar o dinheiro em alguma coisa. Ele tem dificuldade. Mas o avarento também não quer perder qualquer oportunidade para adquirir mais dinheiro, mesmo que seja por meios duvidosamente honestos.
Então você vê alguém avarento, você identifica. Nessa mesma carta aqui, Paulo diz a Timóteo, no capítulo 6, versículo 9: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Veja, é quem quer ficar rico, quem bota na meta ficar rico. Aí de novo, eu lembro aos irmãos, tome cuidado, irmãos, porque hoje é o que mais tem na internet, é a pessoa oferecendo cursos e tal, para você ficar rico. Esse não deve ser o objetivo do cristão, muito menos do pastor, querer ficar rico. Agora, Deus pode fazer você rico? Pode. E é pecado? De jeito nenhum. Mas querer ficar rico é outra coisa, é a motivação. Você está direcionando sua vida para esse objetivo. E é contrário, porque a palavra de Deus diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Ou seja, não dirija a sua vida, não direcione a sua vida para enriquecer. Não esqueça que a ferrugem, ela corrói, a traça, ela corrói, e os homens escavam. Mas pastor, o senhor está dizendo que pode ficar rico, mas não querer ficar. Como é que a pessoa fica rica sem querer ficar rico? Deus vai lhe dar, meu irmão. Não vai ser esse o objetivo da sua vida. Mas se você souber administrar bem os seus recursos, eles vão multiplicar, não vão? Não, se você souber usar bem seus recursos, eles vão multiplicar. E se Deus quiser usar você como instrumento para abençoar outras pessoas, concedendo emprego, você indo bem e abrindo as oportunidades para empregar os outros, não há nenhum pecado nisso, irmãos. Agora o pastor é que não pode ficar, ele não pode ser esse o foco da vida dele. Ele não vai atrás dessas coisas, não. Mas Deus pode lhe dar. Ele pode dar a ele uma situação melhor, mais confortável, mas não é a riqueza que ele tem que olhar e sair a avareza, longe, longe. Os irmãos sabem que muitos, inclusive pastores, caíram nisso aqui e estão numa situação de envergonhar, estão envergonhando o Evangelho, o nome de Deus, porque carrega o nome de Deus aí na boca. É de tal maneira que se faz até um trocadilho jocoso, que diz assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Por causa de quê? Por causa de ministros infiéis, falsos pastores, que o objetivo deles é ganhar dinheiro. Eu quero concluir, irmãos, o sermão com esse primeiro grupo de qualificações, dizendo o seguinte: o texto nos mostra, irmãos, claramente que o ministério pastoral não é um chamado qualquer, é uma obra excelente, como diz o apóstolo Paulo, mas uma obra exigente, pesada. Foi Deus quem estabeleceu, irmãos, essas qualificações, porque a igreja é sua, e Ele zela pelo bem do seu povo, as ovelhas são dele. Essas qualificações não são opcionais, não são decorativas, são necessárias, porque é para cuidar da igreja, e é responsabilidade da igreja reconhecer, com cuidado e discernimento espiritual, aqueles que Deus levantou para pastorear o seu rebanho. Então tem algumas palavras específicas para os candidatos ao ministério. A Bíblia diz que se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? Para os candidatos ao ministério, esse texto nos mostra que o chamado não se prova apenas pelo desejo de servir, muito menos pela habilidade de falar. Não. Nós mostramos aos irmãos que precisa ser chamado, mas precisa também apresentar as qualificações, um caráter moldado pelo Evangelho, forjado pela palavra. Quem deseja ser pastor precisa cultivar uma vida irrepreensível. Nós vamos ver as outras qualificações, que é governar bem a sua casa, precisa amadurecer espiritualmente e ainda ter bom testemunho diante das pessoas de fora, evidentemente das pessoas de dentro. Essa é a palavra para os candidatos, para a igreja como corpo. A palavra de Deus nos chama a valorizar a liderança piedosa. Os irmãos leram Hebreus 13, não foi? O irmão destacou, veja, a providência de Deus, né? Não foi combinado. Os irmãos sabem disso. Não foi. Somos chamados a valorizar a liderança piedosa. E não apenas a eloquência ou carisma. Não apenas, irmãos, os títulos, os diplomas.
É triste ver algumas igrejas que escolhem os ministros por conta disso e esquecem as qualificações dadas pela palavra de Deus. Devemos orar pelos nossos pastores, sustentá-los em amor, mas também exercer vigilância santa, para que o rebanho nunca seja entregue a homens imaturos, imorais ou amantes de si mesmos, despreparados para o ministério, ou melhor, desqualificados, segundo a Escritura. A igreja precisa ser criteriosa na escolha e ordenação de líderes, lembrando que isso é cuidado com a própria noiva de Cristo. Para todos os crentes, embora essas qualificações se apliquem ao pastor, elas refletem o padrão de vida cristã para todos. Ser sóbrio, hospitaleiro, moderado, pacífico, íntegro. Tudo isso, irmãos, é fruto do Espírito, que deve estar presente na vida de cada discípulo de Cristo. Você não deve se contentar em cobrar do pastor essas qualificações, se você mesmo não busca viver uma vida dessa forma. A santidade é a vocação de todo o povo de Deus, né? Sede santos, porque eu sou santo. Portanto, meus irmãos, renovemos nossa visão bíblica sobre a liderança da igreja, sobre os ofícios, sobre os oficiais. O pastorado é dom de Cristo ao seu povo, mas é também uma grande responsabilidade. Nossa oração deve ser que Deus levante entre nós homens piedosos, entre nós mesmos, dentro da igreja, desta igreja local. Esse é o ideal, quer dizer isso para os irmãos. Não há nada melhor para uma igreja do que quando ela tem dentro dela mesmo homens que Deus levanta para conduzi-la. Que Deus faça assim, levante esses homens irrepreensíveis e fiéis, que nós como igreja saibamos reconhecê-los e sustentá-los e apoiá-los, e todos nós busquemos viver vidas que adornem a doutrina do Evangelho de Cristo, que honre a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Amém.